Então, na última catequese que nós tivemos, eu comecei a fazer o exame de consciência com vocês, os 10 mandamentos, né? Paramos no 6º. Eu perguntei para a Tatiana, né? Vocês já começaram a fazer o exame de consciência? Já começou? Não? Eu já. Se precisar de ajuda, tiver alguma dúvida, quiser perguntar para mim, eu estou à disposição, né? Mas, claro, tem muita coisa na internet também que eu recomendo muito o site do Padre Paulo, tem muitos padres bons, como o Padre Leonardo também, que é muito confiável o ensinamento deles. E a gente vai seguindo. Hoje eu vou dar a sequência dos mandamentos que faltam na lei de Deus e os mandamentos da igreja, para finalmente a gente fechar e vocês poderem fazer a confissão. Eu já estou agendando com o padre o dia que vai ser o dia dos sacramentos. Primeiro vai ter o batismo da Ana, do Breno e do Bruno. E depois vai ser o crisma com todos. Primeira comunhão e crisma. Certo? Mas no caso de vocês que já são batizados, precisa de confissão. Tem que fazer uma confissão bem feita, né? Senão vai ser sacrilégio. A gente não quer fazer sacrilégio. Muito bem. Eu vou seguir agora, não mais pelo aquele exame. Se vocês quiserem, ele é excelente. Ele é muito bem explicado. Mas eu vou seguir pelo catecismo sobre o 10º. Do 7º mandamento até os 5 mandamentos da igreja. 7º mandamento da lei de Deus. O que nos proíbe o 7º mandamento? Sabe? Tem que decorar. Tem que decorar, galera. Pelo amor de Deus. Senhor, eu marquei já. Isso, boa. Não roubar. Não roubar, né? Não roubar. Qual que é o 10º? O 10º é não cobiçar a mulher do próximo. Não. Não? Ah, não, é o 9. É o 9. O 10º é... Não cobiçar as coisas As alheias. coisas alheias. é. Muito bem. Eu confundo roubar e Eu furtar. já decorei eles, não decorei É só a sim, ordem. Não, Porque, tipo, tem essa distinção Sim, no Código no Penal, Código né? Penal. Mas é a mesma coisa, no caso. É. Você está pecando contra a justiça. Furtar e roubar. Pecado grave. Bom, eu já decorei esses mandamentos, vou decorar a ordem. Vamos lá, o 4º. Marcos. quarto é uma permanente. Pai, pai, mãe, muito bem. E olha, eu não sei se vocês perceberam, mas eles estão dispostos na hierarquia dos valores. É mais grave você pecar contra o 4º do que contra o 7º, por exemplo. Entendeu? Os 3 primeiros também. Que é os mandamentos de Jesus. Amar a Deus e o próximo. Amar a Deus, primeiro, 1, 2 e 3, né? Amar a Deus por todas as coisas, então some bem em vão. E guardar domingos e festas. Santíssima Trindade. Depois nós temos mais 7. 7 na Bíblia é o número da perfeição. Não sei se vocês sabem isso. Então, para minha perfeição, eu preciso amar o meu próximo. Aí eu tenho os mandamentos que me iluminam a inteligência para eu amar as pessoas. Né? 5º mandamento, Tatiana. Não matar. 6º. Castidade, não pecar. Não pecar contra a castidade. 8º. É contra a justiça. Não, deixa ele responder, tá? É contra a justiça. Contra a justiça? É. Peca contra a justiça. O 7º é não furtar. O que mais 10 mandamentos que eu peco contra a justiça? 8º mandamento. Mentira. Não dar falso testemunho. Mentira. Em outra palavra, né? Mentira é um pecado contra a justiça. Certo? Pecar contra o 5º mandamento é contra qual virtude? Roubar. O 5º mandamento é não... Matar. Não matar. É. O outro que é Eu peco contra qual virtude? contra aquele irascível. Né? Do irascível, exatamente. Irascível. Mas qual é a virtude que ordena o irascível? Raiva, ira, Começa com F. F. É uma capital do Brasil. F. As virtudes cardeais. Uma é temperança, justiça, F. prudência e essa. É uma capital do Nordeste. Muito bonita. Fortaleza. Fortaleza. É, eu já lembro. Não, é que ele falou F,
Fortaleza. Então, para eu ordenar meu irascível, eu preciso da virtude da fortaleza. E se eu tenho a virtude da fortaleza, eu não peco contra o 5º mandamento. Né? Sim. Para eu ordenar meu concupiscível, eu preciso de qual virtude? Concupiscível. Concupiscível. Eu acho que é castidade, né? É a castidade, exatamente. A castidade, que é a virtude da temperança. Temperança. Uma pessoa que não é escrava dos desejos sexuais, ela tem a virtude da temperança e, portanto, ela tem o concupiscível ordenado. Entendeu? O 9º e 8º é a virtude da prudência. Né? Por quê? Qual que é o 9º mandamento e o 10º mandamento? O 19º é prudência? Eu falei errado, desculpa. O 9º e o 10º, eu preciso da virtude teologal da prudência. É, prudência. Qual que é o 9º mandamento? Não começar melhor o próximo. Exatamente, né? Que em outras palavras não se coloca numa condição de sexo, você não vai poder ter sexo com sua esposa ou com sua esposa. Em outras palavras, resumindo, né? Até mesmo se o sujeito é casado, veja, imagina. O sujeito está viajando, trabalha, ele está no hotel, aí de repente, sei lá, ele vê uma mulher na rua, toda decotada, com roupa curta. É prazeroso ver aquilo. Mas se ele continua sem desviar o olhar, sem desviar a atenção daquilo, o corpo começa a se preparar para o sexo. Só que a esposa dele não está ali, então ele está pecando contra a prudência porque ele pode acabar cometendo o 6º mandamento, pecando contra o 6º mandamento, né? Castidade. Masturbação, pornografia, que infelizmente é uma praga. Tudo isso é pecado grave. Grave. Na moral, no catecismo, fala que os pecados contra o 6º e contra o 9º são sempre de matéria grave, não tem matéria venial. Agora, os outros mandamentos têm matérias veniais. Por exemplo, contra o 10º mandamento, de cobiçar as coisas dos outros, nem sempre é um pecado grave. Né? Vocês lembram a distinção de que é pecado venial e mortal? Eu falei isso na outra catequese. Você consegue lembrar, Marcos? O que é, por exemplo? Eu lembro da corda, né? Legal. Você falou da corda, que os fechos, assim, é um pecado venial, né? Uhum. Aí se você cortar um, você não corta a corda, né? Mas se você... Aí, o mortal é cortar a corda. Corta a já. corda, exatamente. São passos. Os pecados veniais são passos. Você não comete um pecado grave sem ter cometido vários veniais, né? São vários veniais até cair no precipício. Por exemplo, pecado venial contra o 8º mandamento, se é uma mentira que não prejudica gravemente uma pessoa. Né? Sei lá, você fez um concurso público, você não sabia a resposta, você deu um jeito, conseguiu colar e passou e foi aprovado. Não foi justo. Você mentiu. E não só isso, você tirou a vaga de outra pessoa que talvez precisava mais do que você. Então foi um pecado grave. Porque prejudicou gravemente uma pessoa, talvez um pai de família que ficou desempregado. Entende? Agora, um exemplo, sei lá, o catecismo fala, a gente vai ver isso daqui um pouco, quando é uma mentira jocosa, que é por gracejo, por brincadeira, é um pecado venial, a gente não deve cometer. Mas não te tira imediatamente a graça de Deus. Entendeu? Você ainda pode comungar, digamos assim. Só o ato de pedir perdão para Deus sem confissão já é o suficiente. E no meu caso, que tipo assim, eu nunca confessei quando tinha 12 anos. E aí, ou seja, o pecado tá até no O cabelo. mesmo caso que eu. E aí, Confessei então eu não tenho graça de Deus nenhuma. E eu que nunca confessei. Meu Deus, não, juntar nós três aqui, eu falo. O último que eu confessei foi na catequese. Sério? Eu também, Patrick. Com 12, eu acho. Eu também. Pra falar a verdade, assim, Então, eu confessei há 3 eu- anos atrás, olha só. O 8 pai da anos minha de idade. filha, nós éramos namoradas. Aí ele falou assim pra mim assim, ai, a gente tem que confessar. Mas
mais? Eu, tá bom, então vamos lá confessar. Aí eu vou confessar o quê? Ele falou, confessa o que você acha que você faz de errado. Aí eu cheguei lá e falei, mas assim, o padre nem sequer falou assim, nossa, mas vocês precisam resolver isso, né, casar, alguma coisa. Não, o padre falou assim, então tá, não, mas na hora certa Deus vai providenciar. Lembra que eu estava te falando dos médicos? Existe médico e médico, não tem? Uhum. Existe padres e padres. Gente. Todos os padres podem absolver. Tem poder para isso. Mas nem todos estão, digamos que... Infelizmente, né? É triste, mas é a realidade. Alinhados, assim, com o que é a fé da igreja. Mas tanto é que lá na confissão, a única coisa que eu falei pra ele é que eu, tipo assim, eu namorava ele, mas, tipo, né, não somos casados e fazemos sexo, vamos dizer. Só isso. Na minha cabeça era só isso que era um pecado. Então Eu vi que eu despreparo. claramente, vocês não estão no estado de graça. Não. O que significa isso? Significa que aquela graça, toda aquela beleza e harmonia e a amizade que vocês receberam no batismo já não tem mais. Vocês são membros mortos. Tem uma árvore aqui, jabuticaba. Se eu cortar no galho, ela apodrece. É assim o estado de uma pessoa que está em pecado mortal. Quem está em pecado mortal, a gente não vê, mas tem um profundo ódio contra Deus. Ele só é revelado na hora da morte. Se você morrer naquele estado. Quem está em pecado mortal é objeto da ira de Deus e propriedade dos demônios. A qualquer momento é uma pessoa que pode manifestar possessão diabólica. Mas só não manifesta porque Deus não deixa. Mesmo a pessoa em pecado, Deus continua protegendo. É isso que eu ia perguntar. Entendeu? Ele mesmo assim nos Continua protege, nos amando. nos abençoa, né? O sol nasce igual, você respira igual. Imagina se Deus falasse assim, pecou, fez sexo fora do casamento, câncer. Misericórdia. Roubou. Vai ficar com meningite, sei lá. O outro, matou, perde uma perna. Deus não faz isso. E essa é uma profunda obra de misericórdia de Deus. Porque é impressionante quando eu faço propósito, tipo novena, essas coisas, assim, eu rezo o terço todo dia. Legal. Como Deus entra com providência. Tipo assim, eu começo a pedir, rapidinho faz assim. Manifestação. Embora a gente não merece. Entendeu? Lembra que eu falei pra vocês das estruturas? Corpo, alma e espírito? Lembra do desenho que eu fiz? O primeiro era o quê? Irascível, concupiscível e sentido, né? Isso todos os animais têm, inclusive um cachorro. Mas não é só isso. Tem uma outra parte. Tem a nossa alma intelectiva, que é o quê? Vontade, inteligência e memória da vontade, certo? Mas a gente não é só isso, tem o espírito também. E o que tem no espírito? As virtudes teologais. E o que é virtude teologal? Fé, esperança e caridade. A fé está para a inteligência da alma intelectiva, entendeu? A esperança está para a memória da inteligência e a caridade está para a vontade. Só que elevado por Deus. Quando você é batizado, você recebe um organismo sobrenatural que vale mais do que todos os anjos santos juntos, sem graça. Quando você peca gravemente, você perde esse dom. Você continua ainda com a marca do batismo, que ele é indelével, você continua sendo filho de Deus. Nunca mais, não existe rebatismo, não tem como. Uma vez batizado verdadeiramente, para sempre, você vai ser filho de Deus. Mas se você estiver em estado de pecado mortal e morrer assim, você já não tem mais amizade com Deus. Você perde essa amizade. Então, portanto, o estado da sua alma é um estado de ódio. Santa Teresa d'Ávila fala, porque Deus deu para ela o dom de ver, para alguns santos, né? Ela olhava para a pessoa e sabia se estava em estado de graça ou não, e que em estado, se estava muito no pecado, estava muito na santidade. Ela olhava e sabia. Ela dizia que quando ela via uma alma em estado de pecado mortal, ela sentia muita repugnância, ela sentia como se fosse um cadáver. Ela tinha vontade de vomitar, ela tinha ânsia. Tanto nojo e desprezo que ela sentia, entende? E uma pessoa em pecado mortal, ela
é de admirar que faça qualquer coisa, menos uma coisa boa. Porque tudo que a gente faz, até mesmo as coisas boas, é porque Deus deu uma graça. E a gente correspondeu primeiro, mas Ele sempre dá primeiro. Entende? Agora, eu por mim mesmo, o Patrick pelo Patrick, sem Deus e sem a graça de Deus, eu sou capaz de fazer o que é mal. Eu sou capaz de desgraças. Eu por mim mesmo, sem a graça de Deus. Entende? Então, na região do nosso ser mais evoluído, que é o espírito, tem essas 3 potências, 3 virtudes teologais. Quando eu estou em estado de pecado, estado de graça. Se eu estou em pecado mortal, eu perco 2 virtudes teologais, que é a virtude da caridade e a virtude da esperança. Eu continuo tendo a virtude da fé, porque então eu preciso de fé para eu poder me arrepender e poder confessar novamente, senão ninguém ia se converter. Deus ainda deixa a virtude da fé, mas quando você vai para o inferno você perde, porque lá você vê as coisas, você não precisa mais de fé. Entende? É como São Padre Pio dizia, tinha gente que chegava perto e fazia, eu não acredito no inferno. Aí ele falava, você vai crer quando você chegar lá. Já não vai ser mais uma questão de fé, mas uma realidade, né? Porque a fé não é um sentimento. Os sentimentos enganam, os sentimentos passam. A fé é uma decisão. É certeza daquilo que eu não vejo. Entende? E é um dom. A virtude da esperança é que eu sei e confio em Deus e vou me esforçar, que Ele vai me dar o que é necessário para eu ser salvo. Eu espero em Deus, embora eu não mereça. Entende? E a caridade é o meu amor para com o próximo de uma forma tão elevada, e quanto mais santo eu fico, maior é os meus atos de caridade. Basta você estudar a vida dos santos, João Paulo II, por exemplo, pessoas transformadas de uma maneira que não é normal alguém ser capaz de fazer essas obras, né? Que a caridade, ela é uma virtude teologal, ela é diferente da filantropia, porque eu faço o que faço não pela pessoa, mas porque eu amo a Deus primeiro. Isso é caridade. Entende? Então, se eu estou em estado de pecado mortal, eu tenho que sair o quanto antes. Tá, então agora, tipo assim, nós já estamos fazendo um exame de consciência. Quando que a gente vai poder confessar, então? Você pode confessar amanhã. Eu vou terminar, eu já posso confessar, então. Para uma confissão ser boa, para a confissão ser válida, tem alguns requisitos. Eu vou explicar isso de novo quando chegar nos sacramentos. Primeiro, tem que ter pecado. Depois eu tenho que fazer um bom exame de consciência. Eu preciso ser batizado, senão a confissão não vale. E eu preciso ter arrependimento e não remorso. O que é remorso? É quando eu vejo a besteira que eu fiz, mas eu não me arrependo. Eu fico irredutível. Patrick, mas no caso de alguns pecados que tipo assim, você vai lá, confessa, aí você vai comer, você sabe, você tem ciência que você vai cometer de novo. Essa é uma das grandes vantagens do sacramento da confissão. Se você se arrependeu de verdade e não quis mais fazer aquilo, eu não quero mais, e pedir a graça de verdade, você sente uma força. O sacramento te dá uma força. E também a comunhão, se você comunga em estado de graça, você sente uma força para resistir àqueles pecados. É claro, se você está caminhando, por exemplo, com as virtudes da prudência, é que eu falei pra Simone, da justiça. Simone, eu tenho 2 escolhas. Ou eu viro celibatária, com 47 anos, 48 anos. Ou você se casou na igreja? Não, nunca casei na igreja. Então você pode se casar, talvez, se Deus se aparecer alguém. Não tô conseguindo, como diz, não nem namorando pra eu casar. Casar com quem? Não, mas eu tô falando, é uma Entendeu? possibilidade, É entende? uma possibilidade. Mas até lá, Mas é uma coisa mais distante. até entendeu? lá, você tem que viver a castidade. Então. E quem vive a castidade tem uma alegria que é própria. Não é celibatária, é castidade. É a castidade. Que no caso É. é a mesma coisa, né? Só que você não vai fazer uma consagração, voto público. Entende? Então, a confissão dá força.
Que a minha preocupação é essa, entendeu? Tipo assim, eu vou lá, Não. vou confessar, e aí eu vou continuar fazendo. Não. Você tem que se arrepender, não querer mais fazer aquilo. É claro que ainda vamos continuar com as concupiscências, as paixões desordenadas. Isso precisa ser trabalhado aos poucos. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você cresce na vida, na recepção dos sacramentos, receber bem os sacramentos, comungar bem, confessar bem e ter uma séria vida de oração. Que bom que você está rezando o terço todos os dias, isso é ótimo. Eu estava vendo hoje à tarde um vídeo de um exorcismo. Aí o padre que estava exorcizando falou pro demônio: em nome de Deus, eu te ordeno, em nome de Jesus, que você me fale o poder que tem o rosário. E nessa circunstância, o demônio, embora ele não quer, ele é obrigado a confessar a verdade. Aí ele disse que aquele que reza o terço se aproxima mais de Jesus e de Maria, dos mistérios, né, da vida de Jesus, porque você está meditando no Evangelho. Sim. Né? E por isso você aumenta a comunhão com Deus. E ele disse: e as minhas obras são destruídas. Então, quando eu decidi rezar o terço todos os dias, foi exatamente porque eu escutei mais ou menos isso, entendeu? Que a pregadora falava a virtude do terço, né, na nossa vida. Faz ter uma força tremenda. Eu queria conseguir rezar o rosário todos os dias. Mas como eu tenho assim, ainda uma vida muito corrida de trabalho, de tudo, porque eu sou sozinha, então, mas o terço, todos os Muito dias. bem. Persevere. Esse é o primeiro grau de oração. A oração de recitação. São 9. Já está muito bem. Persevere. Entende? Qual é a oração que Deus não aceita? É aquela que é feita. É. Se você não pedir, Ele não vai dar graça. Precisa disso, porque depois do pecado, lembra lá no Gênesis que o demônio, a serpente, disse que eles iam ser como Deus? Ou seja, pecaram contra a soberba. E quando eu tenho que me humilhar para pedir uma coisa para alguém, eu automaticamente me torno humilde, né? Eu vou crescendo na humildade. E por isso que Deus quer que a gente peça. Porque isso me faz reconhecer quem eu sou de verdade. Uma pessoa necessitada e carente de Deus. Eu não sou um outro Deus. Eu não posso fazer o que me der na telha. Deus existe. E pela definição de Deus existir, eu não me pertenço. Eu não posso fazer só o que eu quero. Uma libertinagem. Antes, quando eu ia fazer a oração, pois eu tinha muito esse negócio, não vou fazer não, eu já tenho pecado, já tenho tanto pecado, já não confesso, já não vou na igreja, já não vou fazer. Aí eu falei, não. Essa é uma tentação diabólica. Eu vou fazer sim, porque Deus está me honrando, Deus está cuidando de mim, eu vou fazer. Tem que perseverar. Então, de manhã eu acordo, faço minha oração antes do trabalho, consagro meu dia ao Senhor. Aí na hora do almoço eu faço o terço, e à noite eu faço minha oração de agradecimento. E isso já virou rotina. Já é a minha rotina. Muito bem. Vou seguir aqui, senão a gente não vai terminar. Do 7º mandamento: não furtar. Furtar, tirar injustamente as coisas alheias contra a vontade do dono, quando ele tem toda a razão e todo o direito de não querer ser privado. Porque se proíbe furtar, porque peca contra a justiça. Eu estava falando. Né? Você faz injúria ao próximo, tirando e retendo o que é seu por direito. O que são as coisas alheias? São todas as coisas que pertencem ao próximo, das quais tem propriedade ou uso. De quantos modos se tiram justamente as coisas alheias? Furto, roubo. E em que casos podem tirar as coisas alheias sem cometer pecado? Existe uma circunstância que eu posso pegar algo de alguém e isso não vai ser pecado. Quando o dono não se opõe, ou então quando não se opõe justamente. Como aconteceria se alguém estivesse em extrema necessidade. Por exemplo, digamos que eu estou aqui com minha mãe começa a passar mal, eu chamo a ambulância, não vem, Uber não vem, ela está morrendo, eu preciso levar no hospital. E aí, o meu vizinho tem um carro, ele está estacionado na rua, eu peço, ele não me ajuda, eu peço de novo, ele não me ajuda. Eu posso quebrar o vidro, invadir, pegar o carro e levar minha mãe. Porque o direito, esse chama direito universal, né? Nesse caso não é um pecado. Eu usei o bem dele contra a vontade dele porque
Não foi um pecado, não foi uma transgressão, por causa do direito universal, né? Entendido? Como se comete fraude? Enganando o próximo no comércio, nos pesos, na medida, em moedas falsas, com gêneros deteriorados, falsificando escrituras, documentos, fazendo falsidades nas compras, nas vendas, em qualquer outro contrato, ainda que não se quer dar o preço justo ou o preço combinado. De que modo se comete usura? Usura é um pecado. Comete-se usura exigindo sem legítimo título um juro ilícito por uma quantia emprestada. É agiotagem. Agiotagem. E certos bancos por aí, né? Que pelo amor de Deus, cheque especial é assustador. Cartão, né? Misericórdia. Deus me livre, quero cheque especial. Tá. É pecado grave roubar? É um pecado grave contra a justiça quando se trata de matéria grave. Não vai ser um pecado grave, sei lá, assim. Vamos ver aqui, o catecismo explica melhor do que eu. Porque é de suma importância que seja respeitado o direito de cada um sobre os seus próprios bens, e isto para o bem de todos os indivíduos, das famílias e sociedades. Quando é matéria de furto, é grave quando se tira coisa importante, e ainda quando, tirando-se coisa de pouca monta, o próximo sofre com isso grave dano. Então aqui ele está dizendo que é pecado grave roubar, né? Se aquilo que eu tirei vai fazer um grave dano para a pessoa, né? Sei lá, se ela vai perder a casa, vai perder o emprego, se vai perder a empresa, por aquilo que foi tirado. O que nos ordena o 7º mandamento? Que respeitemos as coisas alheias e os salários justos. E o que é a reparação dos danos causados? Esse aqui é um pecado, tem alguns pecados que exigem não só a confissão, mas a reparação. Esse é um pecado deles. Se você roubou alguém, você vai ter que reparar, devolver. Ah, mas foi uma quantia enorme, agora é impossível pagar. Então você vai fazer o máximo possível para restaurar o máximo que for capaz para devolver. A quem se devem restituir as coisas roubadas? Aquele a quem se roubaram, aos seus herdeiros, se já tiver morrido, e se isso for verdadeiramente impossível, deve-se dar o valor aos pobres. Acima da igreja. Se a pessoa já morreu, né, não tem mais herdeiro. O 8º mandamento: não levantar falso testemunho. Não levantar falso testemunho proíbe atestar falsidade em juízo, proíbe também a detração ou murmuração. Você está atentando contra Deus. Murmuração, parece uma coisa tão simples, né? Uhum. A calúnia, a adulação. Gente, puxa saco no serviço. Até a adulação é pecado. Nossa. É pecado quando fala o mandamento. O juízo, as suspeitas, temerários. O que é a murmuração? É o pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados e defeitos alheios. Eu não posso falar os defeitos da pessoa, a não ser que a obrigação moral me exige, né? Moral. Por quê, por exemplo? Eu sei que fulano vai fazer um contrato com a Tatiane. Vai fazer uma sociedade. E eu sei que ele está mentindo, que ele é um contrabandista. Que ele tem passagem na polícia. Nesse caso, eu tenho o dever de avisar a Tatiana. Porque senão o pecado vai ser meu. Eu sabia que ela estava numa ocasião de perigo e eu não fiz nada. Entende? Só nesses momentos que eu posso manifestar o defeito de alguém. Fora disso, eu não posso. Eu não posso falar que fulano é fofoqueiro, que é preguiçoso, que é mentiroso, que é ladrão, né? Só quando, nessa situação específica. Mas fora disso, eu não tenho que dizer isso. O que é calúnia? É o pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas ou defeitos que não tem. Adulação é o pecado que consiste em enganar uma pessoa dizendo falsamente bem dela mesma. Juízo temerário é uma suspeita em que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem fundamento. Você acha que fulano fez coisas e começa a falar que ele fez. Você não tem provas. Esse juízo temerário é um pecado grave. Que é mentira?
O pecado consiste em afirmar como verdadeiro aquilo que é falso. Aí que vem as espécies de mentira, quando é grave ou venial, né? Jocosa, oficiosa e nociva. Jocosa é aquela que se mente por gracejo, uma piada, por exemplo. Oficiosa, afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia. Você mentiu para conseguir algum benefício. E nociva é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. Claro, prejuízo do próximo. É lícito alguma vez mentir? Pergunta do catecismo. Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem por proveito próprio ou alheio, porque é coisa mais em si mesmo. Por mais que existem hierarquias, nem todos são pecados graves, mas alguns são pecados veniais. Mas é como na teologia a gente estuda isso, você não deve cometer um pecado venial, nem que com esse pecado você conseguisse salvar toda a humanidade. A ofensa que causa a Deus, mesmo um pecado venial, ela é tão grande que o mérito de salvar todas as pessoas da terra não cobriria um só pecado venial. Eu não estou falando de pecado mortal, que ainda é terrível. É muito pior. Décimo mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. Proíbe o desejo de privar o próximo de seus bens e o desejo de adquirir bens por meios injustos. Por que Deus proíbe o desejo dos bens alheios? Deus proíbe-nos o desejo dos bens alheios porque Ele quer que nós, até interiormente, sejamos justos e nos conservemos cada vez mais afastados das ações injustas. O que nos ordena o 10º mandamento? Que contentemos com o estado em que Deus nos colocou e que soframos com paciência a pobreza quando Deus nos queira nesse estado. É bom que uma pessoa tenha algo, e eu posso até ter algo igual, desde que eu não sinta tristeza pelo bem do outro. Entendeu? Sei lá, o Marcos comprou uma BMW. Eu vi, ao invés de eu ficar feliz, eu fiquei triste, desgraçado. Ele conseguiu, eu não consegui. Entendeu? Nesse momento eu já pequei. Pequei contra o 10º mandamento. Pequei contra a virtude da prudência. Contra a virtude da justiça. E também contra o 5º mandamento. Porque eu desejei um malefício para a pessoa. Nosso Senhor diz que, por exemplo, o 6º mandamento: já comete adultério aquele que consente em desejos sexuais desordenados, né? Então só o desejo, você tem o desejo de fazer algo gravemente ruim para uma pessoa, você pecou contra o 5º. Mesmo que chegou em vez de fato, né? Você chegou, sei lá, tem gente que dá vontade de cair no soco do box, dá. Mas isso é um sentimento que não pode ser consentimento. Porque o pecado está no consentir. Lembra disso? Matéria, pena de advertência e pena de consentimento. Muito bem. Agora os preceitos da igreja. Ah, tá, voltando antes de falar isso. Deus, desde toda a eternidade, sabia e amou você. Ele sabia o lugar que você ia nascer, com quem que você ia encontrar. E Deus tem um projeto, um propósito na vida de cada um. Nada na nossa vida é por acaso. Não tem nada na nossa vida que seja por acaso. Então, se Deus quer que você passe por um momento de pobreza, Ele está te purificando. É uma prova. E você tem que aceitar. Com paciência, com resignação, com amor a Deus. Porque aprove a Ele que é infinitamente bom, que não pode se enganar e não pode causar mal a ninguém. Gente, Deus é todo poderoso. Vocês entendem isso? Mas Ele não pode o que é impossível. Ele não pode causar mal a alguém. Porque isso é contra a natureza dele. Seria uma fraqueza para Ele. Entende? Então, se você passar por um momento de privação, uma doença, e Deus permitiu aquilo, é porque disso Ele vai tirar um bem maior. Agora você não está vendo, mas no dia que você morrer, Ele vai revelar. Cada instante da sua vida, cada dificuldade que você passou, qual foi o propósito daquilo? Deus vai explicar tudo por os menores, nos pormenores de detalhes.
Entendido? Como pode o cristão estar contente com a pobreza? O cristão pode estar contente até na pobreza, considerando que o maior de todos os bens é a consciência pura e tranquila. Não tem nada melhor do que isso. Gente, confessar é uma coisa tão boa. Quem tem noção? A libertação que causa. Pureza de consciência. E de novo, você ganha uma graça, uma força que você não tinha para vencer os pecados. Né? Claro, você tem que caminhar na prudência, recebendo os sacramentos, com oração, senão é como um fogo, você recebe uma chama, aquele fogo tem que virar uma fogueira, uma fornalha, né? Se você esfriar, a gente precisa, a nossa alma, ela precisa de um alimento, que é a palavra de Deus, que é o sacramento. Se você não der alimento, vai acontecer como o corpo, você pode morrer por inanição. Dos preceitos da igreja. Além dos mandamentos da lei de Deus, que mais somos obrigados a observar? Sob pena de pecado grave. Os mandamentos da igreja. Somos obrigados a obedecer os mandamentos da igreja? Sem dúvida, somos obrigados a obedecer à igreja, porque o próprio Jesus Cristo nos ordena, e porque os preceitos da igreja facilitam a observância do mandamento de Deus. Quando começa a obrigação de observar os mandamentos da igreja? Começa a obrigação, geralmente, com o uso da razão. Essas coisas todas tem que pensar para exame de consciência a partir dos 7 anos, que geralmente quando começa a entender o que é certo e o que é errado. Sobretudo para a confissão geral. Quando começa a obrigação de observar os preceitos da igreja? Com o uso da razão. É pecado transgredir um preceito da igreja? É pecado grave. Esses pecados próximos que eu vou falar agora, eles são graves, são matéria grave, não tem matéria venial, se você deixar de cumprir algum deles. Quem pode dispensar de um preceito da igreja? Só o Papa ou a quem ele delegar, o bispo. O bispo pode falar assim: você está dispensada do primeiro mandamento da igreja, que é... Não. Da igreja, que é ouvir a missa inteira nos domingos e de festa. O bispo tem esse poder. Os padres não. Então, quando a gente está na igreja e sai na metade do caminho, pecado. Pecado. No domingo. Agora, não, mas depende. Depende, porque depois se for de manhã. Precisei sair, é uma coisa urgente. Beleza, então vai na missa à noite. Você tem até meia-noite para cumprir o preceito. Tem muitas missas em Cuiabá, então aqui não tem essa desculpa. Tem vários horários. Certo? Vamos lá, quais são os preceitos da igreja? Primeiro, ouvir a missa inteira nos domingos e festa de guarda. O que significa isso? Do nome do Pai, em nome do Pai. Cumprir o preceito. Segundo mandamento da igreja, confessar ao menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez. Nós estamos. Não, mas não se preocupe. Tá tudo bem. Comungar ao menos pela Páscoa de ressurreição. Tem que comungar pelo menos uma vez no ano. Aqui, a igreja sugere que seja pela Páscoa, que é significativo, né? Pela Semana Santa. Jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Mãe Igreja. E pagar os dízimos conforme o costume. Aí a gente vai entender agora o que é cada um deles. Ouvir a missa inteira nos domingos e dias de guarda manda-nos assistir a missa com devoção nos dias de preceito. Por exemplo, Corpus Christi foi preceito. Eu peço perdão. Eu fui lembrar, Eu não fui. já era muito tarde. Eu falei, meu Deus, eu tinha que ter avisado eles. Eu não fui. Nesse dia eu estava numa depressão. Me levantei da cama. A Simone mandou Mas você mensagem, sabia? vamos na igreja. Sabia? Não pode. Pelo amor de Deus. Vamos na igreja. Tatiana, vamos na igreja lá no Cristo Rei. Eu me Tem muita esqueci de igreja que avisar. tem. Corpus Christi é preceito. Imaculada Conceição é preceito. Você tem que ir na missa, 8 de dezembro. São José, acho que foi transferido, mas é preceito. Dia de São José, 19 de março. Natal é preceito. Páscoa é preceito.
1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, é preceito, é obrigatório na missa. E tem mais, Jesus. Me ajuda, Senhor. Só, que a minha memória está me dizendo só. Esse dia eu tenho que ir na missa, em nome do Pai e em nome do Pai. Eu só posso sair. Ah, então não posso ir no banheiro? Pode. Ah, a igreja está cheia, tem que... Posso ficar fora? Pode. Deus não é esquizofrênico, não é doido. Ele sabe. Porque você vai na igreja e está lotado, principalmente dos homens. Impossível. Missa à noite lá, impossível, eu nem vou. Eu fui lá no Corpus Christi, tá? Às 5 horas é pior que às 7. É muito cheio. Às 5 horas tem aquelas senhorinhas. É. Muito bem. Qual a missa que a igreja deseja que eu assista no domingo? A missa que a igreja deseja que, sendo possível, se assista nos domingos, nas outras festas, é a missa paroquial. Que é um conceito, né? Assim, porque a paróquia é uma família dos fiéis ali daquela região. Então se espera que, se puder, você assista uma missa paroquial. Mas nada impede de ir numa outra missa, numa capela. Ou, por exemplo, quando eu ia com o padre, né, eu levava o padre Tônio, ele não tem habilitação nas capelas de interior. Não é uma missa paroquial, né? Mas ali você cumpre o preceito. Tudo certo. O que quer dizer domingo? Domingo é o dia do Senhor, agora, depois da ressurreição. Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e porque os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, se não me engano. No dia da semana, eles se reuniam para a celebração da Eucaristia. São dos apóstolos, então, portanto, a gente segue, né? Que é o Dies Domini, daí a palavra domingo. Dies Domini, dia do Senhor. Que ficou Dies Domini, Dies Domenica, Dies Dominica, aí ficou Dominga em português, aí hoje domingo. Entendeu? Significa dia do Senhor. Muito bem. E por que foram instituídas as festas da Santíssima Virgem e as festas do Senhor? São memórias dos divinos mistérios, que nem a Eucaristia, né? Que a gente celebra Jesus que instituiu a Eucaristia. Porque ele falou: quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não terá vida eterna. É o mandato de Jesus. Eu amo isso, cara, porque quando eu comungo é um alívio. Um dia eu estarei no céu. Se eu até o fim da vida for fiel. O segundo preceito da igreja. Obriga-nos, manda-nos que confessemos ao menos uma vez ao ano. Qual é o tempo mais próprio para cumprir o preceito da confissão? Anual. O tempo próprio é o tempo da quaresma. Por que diz a igreja que nos confessemos ao menos uma vez a cada ano? Você sabe o que são os tempos litúrgicos? Não, você tem ideia? Você sabe, Marco, os tempos litúrgicos? Eu falei quaresma. Você sabe o que é quaresma? Quaresma, não sei. O que é quaresma? Quaresma é 40 dias antes da Páscoa. Páscoa, boa. Muito bem. Tem todo um calendário litúrgico da igreja, né? O ano da igreja não é como o civil. O ano da igreja começa, tipo, no fim de outubro. Aí começa um ano novo para a igreja, que é o calendário litúrgico. Aí começa o primeiro tempo, que é o tempo do advento. Adventus, em latim, significa aquele que está vindo. E quem está vindo? Jesus, porque o Natal é 25 de dezembro. Aí, então a igreja reza e espera a vinda do Senhor, né? Que veio há 2000 anos atrás, mas que vem até hoje na missa e que vem no meu coração para me santificar. E depois temos o tempo comum, que é ordinário, o tempo da quaresma, o tempo pascal, depois tempo comum de novo e acaba o ano. Por isso que eles trocam de roupa. Troca. A cor. A cor tem a ver? tem. Não tem. É para cada tempo e para cada festa, né? Por exemplo, nós estamos num tempo comum. É verde. É verde. É o tempo da esperança e das coisas ordinárias. Porque Jesus viveu 30 anos numa vida escondida, de silêncio, de trabalho.
Ele é Deus. Ele fez todas as coisas. Olha para o céu a quantidade de estrela que tem. Ele fez aquilo. E ele se humilhou tanto que ele quis ter uma vida igual a nós, pacata, silenciosa, de trabalho, para mostrar para a gente a importância. Só 3 anos ele pregou o evangelho. 30 ele passou com a Virgem Maria e com São José. Trabalhando. Imagina, cara, imagina a vertigem. Eu amo São José demais. Eu já expliquei a imagem de São José para vocês, acho que para vocês já. Imagina a vertigem de São José. Ele tendo que explicar para Deus como ser carpinteiro. Porque Jesus foi igual a nós em tudo. Sim. Menos o pecado. Então ele teve que aprender o ofício. E quem ensinou? São José. Então imagina na cabeça de São José, ele tendo que ensinar Jesus a trabalhar. Ensinar Deus a trabalhar. Mas essa imagem é muito significativa porque Jesus é casto guarda da Virgem. Eu vou me alongar muito. Não tem problema. E aí, tá vendo que ele tá segurando lírios, né? Lírio é uma flor e é símbolo da pureza. Santo Antônio também carrega o lírio, porque ele nunca teve relação sexual. Os santos que foram virgens, geralmente eles carregam o lírio. E o lírio tem quantas folhas? Você já viu o lírio? Pode contar, são 6. Que a castidade é muito bom, mas a perfeição está com Deus. 7. São José era santo e casto. E estava com o 7, o perfeito. No outro braço, ele sustenta o menino que é Deus. E ele está com um globo debaixo da mão dele. Esse globo não é o planeta Terra. Quando tem imagens de santo com globo, não é, também é o planeta Terra, mas é também todo o universo criado. Entendeu? Toda a ordem, os anjos, os santos, tudo está debaixo da mão dele, porque ele é Deus. E ele sustenta todas as coisas. Deus não está preso no tempo. Então, o ato dele ter criado lá, não sei, 3 trilhões de anos, sei lá, o Big Bang, é um ato contínuo para Deus, que ele não está preso no tempo. Então, ele não só cria, mas ele tem que sustentar. Então, Deus está o tempo inteiro pensando na Tatiane, sustentando ela no ser. No dia que Deus, sei lá, distrair, você cai no nada. Então, significa isso, ele está sustentando todas as coisas. E São José sustenta no braço aquele que sustenta todas as coisas. Não é muito legal isso? Por isso que fala, né, que a imagem, ela traz na nossa memória o significado. O significado, é uma O que ele pedagogia. viveu, né, o que ele tudo. Não é a E no outro lado ali, os dedinhos. Lembra que eu ensinei isso para vocês ou não? A Trindade, a divindade, a humanidade, Jesus que nasceu de Maria Virgem. Muito bem. Seguindo, eu tenho Todas as 2 imagens minutos. de São José que ele está segurando. Nem todas. Tem a imagem de São José Operário, por exemplo, que ele está com o serrote. Eu acho que ele não está com o menino Jesus. Tem a imagem de São José do Carmelo, que ele está olhando para Jesus assim, contemplando. E aquela dele dormindo? São José dormindo, tem muito milagre São José dormindo. Que você faz a novena de São José dormindo, você escreve o seu pedido e põe debaixo do mar. Muita gente ganha muitas graças. Porque foi em sonho que o anjo apareceu para ele e falou... Eu não vou me alongar, depois quando acabar a catequese eu posso explicar, tá? Senão eu tenho 12 minutos para terminar, eu quero cumprir minha meta. Vamos lá. Segundo mandamento, que nos manda o segundo, confessar menos uma vez ao ano. Terceiro mandamento é comungar ao menos na Páscoa de ressurreição. Quando a gente chegar no sacramento, eu vou ensinar o que é comungar, como comungar bem, então mais pra frente a gente vai ver isso. Satisfaz com o preceito com a comunhão sacrílega, ou seja, comungar em estado de pecado grave? Não. Não posso comungar em estado de pecado grave, nunca.
Jesus falou que para Santa Faustina, tem alguns santos que Jesus aparecia, né? Santa Faustina é uma delas. Ele falou para ela uma vez que quem comunga em pecado grave, ele se sente como um bebê sendo jogado para as feras, devorar. É assim que ele se sente, quando ele comunga em estado de pecado grave. Do quarto preceito da igreja, que nos ensina abster-se de carne como manda a Santa Mãe Igreja. Tem só 2 dias do ano que a igreja obriga jejum. Para aquelas pessoas que... o catecismo deixa aqui bem claro. Teve idade. Ai, não fala idade aqui, Jesus. Mas se eu não me engano é a partir dos 14 anos que a igreja obriga. Só tem 2 dias no ano que a igreja obriga a fazer jejum. Você sabe qual que é? Sexta-feira Santa. E a outra? é o começo da quaresma. Começa numa quarta-feira de cinza. Muito bem. Então na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa. Só. E nesse dia você não é obrigado a ir para a igreja. Não é preceito. Quarta-feira de cinza não pode Mas comer esse carne. jejum é de Não quê? pode comer carne. Só de carne? ou- Então o jejum para a igreja é o seguinte. Tem várias formas de fazer jejum. Mas o jejum que a igreja espera é que você faça só uma refeição completa, sem carne. Qual é o conceito de carne no Código de Direito Canônico? É tudo aquilo que não é peixe ou frutos do mar. Ovos, leite, derivados, você pode comer. Não. Carne de porco, carne de galinha, não. Carne de boi, não. Carne de jacaré, não. Entende? E tem um motivo por que disso. Porque é uma penitência. O corpo vai sentir fome mais rápido se você não comer essas coisas, entendeu? Você vai sentir uma carência. E esse é o objetivo. Porque quando você faz esse tipo de coisa, você está forçando. Você está usando a sua inteligência para dominar as vontades do irascível e concupiscível. Lembra que eu falei que a vontade está superior? Então a vontade e a inteligência dominando o irascível e concupiscível. E os sentidos internos. E por que isso é importante? Porque isso é uma ascese. Ascese em grego significa exercício. Como que faz para fortalecer um músculo? É um exercício. Então, quanto mais você faz essas penitências, jejum, você está fortalecendo a sua vontade, que é uma faculdade da alma, para não cair em pecado. É um remédio contra os pecados. Porque você vai ter mais força para dizer não na tentação. É claro que isso só funciona se tiver em estado de graça. Se não tiver estado de graça, isso vira só vaidade. Predispõe. É bom que você comece. Que nem Fazendo agora jejum. que nós não estamos no estado de graça. Fazer Eu penitência. tenho guardado a Exato. sexta-feira. Fazer penitência, que você vai predispondo para... Mas para você ter todos os méritos daquilo que você está fazendo, você tem que ter estado de graça. Entendeu? Porque essas coisas boas, os méritos disso você só recebe na hora do batismo ou na hora da confissão. Na hora que o padre der a absolvição, que ele fizer o sinal da cruz assim, naquele momento Deus vai infundir na sua alma a graça e ele vai te dar todos os méritos das coisas boas que você fez enquanto estava em pecado grave. Tá suspenso, entendeu? Tá aguardando você voltar para comunhão com Deus. Tudo que você fez de bom, que agora não tem nenhum valor para Deus. Eu quero... Por mais que a gente faça, não tem valor nenhum. Por enquanto ainda não tem mérito. Entende isso? Não te dá merecimento do céu. Porque você está no estado de inimizade com Deus. Mas ele está reservando Não, isso tá- pra ele, caso a gente... Se você não morrer antes de se confessar, na hora da confissão ou na hora do batismo, Deus dá todos esses méritos. Eles ficam como que suspensos. Isso chama doutrina da reminiscência. Então, é bom que você continue praticando obras de misericórdia, de piedade, ajudando quem precisa, porque isso está predispondo você. Né? Muito bem. Entendido sobre o jejum? Sim. Uma refeição completa e um lanche. Pode fazer um lanche depois. Geralmente o que se faz? Um almoço sem carne ou sem carne, igual eu falei, pode peixe e pode, sei lá, camarão, ovos, queijo, essas coisas pode, né? Mas carne de boi e os outros não pode. E um pequeno lanche, um pão. Quando eu era seminarista, eu já fui seminarista
Eu estudei para ser padre. Como que fazia? A gente passava o dia em silêncio, em oração. Ao acordar depois do ofício, a gente ficava rezando tipo uma sexta-feira santa. A gente acordava de madrugada para cantar o ofício das trevas. Era, sei lá, umas 4 horas. Cantando o ofício, os salmos, cantando o salmo. Aí depois tinha um café, que era só um pão com um copo de água, em silêncio e em pé. Aí a gente aguardava o padre reitor autorizar e a gente finalmente depois podia sair. E depois na hora do almoço, um almoço muito simples, sem nada assim muito saboroso, com pouco tempero, porque é penitencial, né? Sem carne, em silêncio. Depois o resto do dia em silêncio pra gente ir pra sonoria liturgia, né? Que tem o canto da paixão. Aí no resto do dia, nada mais. Para alguns o padre liberava, o padre era bondoso, liberava acordar meia-noite, porque a gente não podia. 10 horas tinha que estar na cama, deitado, com sono não, tinha que estar. Aí nesse dia ele dispensava para meia-noite a gente ir comer, porque daí meia-noite acaba o jejum, né? Alguns sempre, os mais gordinhos sempre. Sempre tinha o Lucas e o William, eles eram muito engraçados. Eles estavam contando, quando dava meia-noite e já estavam indo pra cozinha. Muito bem. Entendido? E mais uma coisa. Todas as sextas-feiras do ano, quando não é solenidade, não pode comer carne. Só peixes e frutos do mar. Quando que não é solenidade? Por exemplo, a última sexta-feira foi solenidade. Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então, podia comer carne. Eu, mais que rápido, eu preparei eu fiz um negócio ali pra mim. Mas poucas sexta-feira do ano que pode, então vamos comer, né? Pô, não. Por exemplo, na próxima sexta-feira depois da Páscoa, pode comer. Porque é solenidade. A oitava de Páscoa. Na oitava do Natal, não é solenidade, então eu não posso comer carne. Na próxima sexta-feira depois do Natal. Ou se cair, sei lá, se a Imaculada Conceição cair na sexta-feira, eu posso comer carne, porque é uma solenidade. São José cair numa sexta-feira, posso comer carne, solenidade. Entendeu? Então tem que olhar o calendário da igreja. É porque em casa já virou rotina, toda sexta-feira comer peixe. Legal, muito bem. Isso é ótimo. É a rotina. Entendeu? Toda semana. Chegou na quinta, minha mãe e minha avó já tira o peixe. Se eu comer carne, eu peco gravemente. Só que para o Brasil, só para o Brasil, tem uma coisa chamada comutação. Os bispos pediram autorização para a Santa Sé para poder trocar essa penitência por uma obra de caridade. Então, para o Brasil, eu acho ruim isso, mas Roma locuta, causa é finita. Roma falou, a causa acabou. Tem autoridade, a igreja tem autoridade para fazer, fez, ponto, acabou. Eu posso trocar por obra de misericórdia, sei lá, dar uma esmola, visitar um doente, um enfermo, visitar um encarcerado, as obras de misericórdia, espirituais e corporais, né? Consolar os tristes, ensinar os ignorantes. Você pode trocar por uma obra de misericórdia. Entendeu? Rezar um terço pelas almas do purgatório. Mas tem que ter alguma obra. Não pode passar em branco. Eu acho melhor fazer penitência de carne, primeiro porque eu acho mais fácil. E porque ajuda nosso crescimento espiritual, né? Porque a penitência dá mais força contra os vícios, contra o pecado e as paixões desordenadas. Certo? E o quinto mandamento, ajudar a igreja em suas necessidades. O dízimo. Né? Porque é justo. Veja, olha que maravilha. Uma vez, os pasteirinhos de Fátima, esses aqui, do lado de assim, Francisco Jacinta, que eles falaram, não sei se foi o Francisco Jacinta que pediu para confessar, aí o anjo disse que nenhuma criatura angélica tem esse poder. O padre tem esse poder. Perdoar os pecados. E não é do dia para a noite que se tem um padre. Então é justo que a gente devolva o dízimo. Não é? Se não fosse o padre,
Eu nem tenho Eucaristia. Eu nem poder comungar. Se eu não comungo, eu não posso ir para o céu. E Jesus diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não vai ter vida eterna. João 6:53. Então, se não tem padre, não tem Eucaristia. Se não tem Eucaristia, não tem como ser salvo. Então é justo que eu devolva o dízimo. O que manda a igreja? 10%? Não. A igreja católica não pede 10%. A igreja pede a sua generosidade. Entende? Você não está obrigado a que seja 10% do seu salário. Nenhuma diocese obriga isso, embora o bispo tenha essa autoridade. O Código de Direito Canônico diz que cada bispo, cada diocese, ele pode determinar quantos por cento deve ser, mas nenhum bispo faz isso. Eu, pelo menos, não conheço. Não sei. Entende? Para terminar, eu queria fazer duas coisas. A catequese já acabou. Se vocês quiserem já ir, pode ir. Tá, mas eu queria passar mais uma outra coisa. Duas coisas, aliás. Para animar vocês a fazer um bom exame de consciência. Vamos lá. Eu vejo que vocês trouxeram a Bíblia. Livro de Sofonias. Capítulo 1. Está no Antigo Testamento. Sofonias. É depois da metade da Bíblia, passa os Salmos indo para o Novo Testamento. Sofonias. Ele fala do dia do juízo. Se precisar de ajuda, chama. Qual que é? Sofonias, capítulo 1. Vai ser o versículo 15 em diante. Acharam? Falta só o Igor. Sofonias, capítulo 1. Sua Bíblia Ave Maria, né? Tá SF. Nessas. Qual que é o capítulo da 1? Capítulo 1, versículo 15 em diante. Dia do julgamento. Dia do julgamento. Vou te ajudar, com licença. Olha só. Bíblia Ave Maria tem a vantagem de estar marcado, né? Olha lá, SF. Não sei tão diferente. Esse aqui. Então, começa Naum, Abacuque, depois é Sofonias. São os profetas. Ele está falando como vai ser o dia do juízo final. Esse dia será um dia de ira, dia de angústia, de aflição, dia de ruína e devastação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e de névoas espessas, dia da trombeta e do alarme contra as cidades fortes e as torres elevadas. E aqui a gente para. Teve um sujeito, ele não foi canonizado, que ele escreveu um hino no século IX, portanto, já tem 11 séculos. Se chama Dia da Ira. Ele não é para causar desespero na gente, porque ele mostra algumas coisas da misericórdia de Deus. Eu queria que vocês lessem depois em casa e meditassem. Ele começa: Dia da ira é aquele dia em que os séculos se dissolverão como cinzas. Século aqui no sentido de mundo. O mundo vai se dissolver como cinzas, ou seja, vai ser um fogo. Como testemunharam Davi e Sibila. Davi, o rei Davi, e Sibila representa os pagãos. Então, tanto na lei de Deus quanto no paganismo, ele sabe-se que vai ter um dia do juízo, vai ter um dia final. Quanto pavoroso será quando o juiz estiver para vir julgar tudo rigorosamente. Jesus, quando a gente morrer e quando for o juízo final, vai acabar a misericórdia, vai ser só justiça.
E ele vai sentar com um juiz impiedoso. A trombeta, entoando um som miraculoso pelos sepulcros da região, conduzirá todos perante o trono. Esse Tomás de Celano que fez esse hino, ele leu essa passagem aqui e teve a inspiração bíblica para fazer esse hino. Então os anjos vão vir tocando as trombetas, e aqueles que estiverem mortos vão ressuscitar para o juízo final. Morte e natureza pararão quanto ressurgir a criação, prestes a responder ao juízo. Nós vamos prestar conta de todos os segundos do nosso tempo. Deus vai mostrar todas as pessoas que passaram na nossa vida e o que você fez com elas. O livro escrito será proferido, em que tudo está contido, de onde o mundo será julgado. O livro da vida, onde estão as nossas coisas boas e más, tudo que a gente fez. Quando o juiz tomar o seu lugar, tudo será escondido, revelar-se-á, nada permanecerá impune. Por isso que Jesus fala no Evangelho. Não é nada que é feito às ocultas que não vai ser revelado. Se você não confessar, Deus vai mostrar para tudo, para todos que você fez. Mas os pecados que você confessar, Deus não vai te condenar mais por eles. É como se eles não existissem mais. Então é muito bom a confissão. É libertador. Aí entra o pedido de Tomás de Celano, suplicando a misericórdia. O que eu, um miserável, direi? A que patrono rogarei? Quando apenas o justo estiver seguro. Em latim é mais bonito, cara, é maravilhoso. Rex tremende majestatis, qui salvando salvas gratis, salva-me fons pietatis. Rei de tremenda majestade, que quando salva, salva livremente. Salvar-me, fonte de piedade. É uma música? É uma música, é um hino. Como chama? Dies irae, em latim, né? Em português é Dia da Ira. Eu mandei para vocês. É aquela letra aqui, agora. Lembra-se, piedoso Jesus, recordare Esopia, quod sum cause tue vie, ne me perdas iladia. Lembra-se, Jesus piedoso, que eu sou a causa da tua vinda para o mundo. Eu sou a causa do Senhor ter morrido na cruz. Não me perca nesse dia. Aí depois. Gemo como um réu, minha culpa me deixa vermelho de vergonha. Poupa o suplicante, ó Deus. Tu que absolveste Maria Madalena e o ladrão na cruz, ouviste também a minha desta esperança. Minhas preces não são dignas, mas tu és bom, age com bondade, para que eu não pereça no fogo eterno. Condenados, lançados nas chamas ardentes, chamai-me como os benditos. Aí aqui vai falando. Teve vários compositores, como por exemplo Mozart, Giuseppe Verdi, que fizeram composições para esse hino, né? E é maravilhoso porque o Giuseppe Verdi ele começa com as trombetas. Ele vai tocando as trombetas. Aí vai tendo um crescendo, assim, sabe? O som vai ficando mais intenso. Aí quando começa, aí vem todo o coro, toda a orquestra, com tudo. É um som pavoroso, cara. Aí quando fala das partes da piedade de Deus, aí o som é ameno. É muito bonito. Depois eu vou compartilhar com vocês o Dies Irae de Mozart e de Giuseppe Verdi. É muito bonito. E por fim, eu quero que vocês abram no Evangelho de São João, capítulo 15. Mentira, capítulo 14, desculpa. Capítulo 14, Evangelho de São João, já Novo Testamento. Capítulo 14. Vamos começar no primeiro versículo. Jesus é o caminho único.
Achou, Igor? Não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não for assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Aí depois mais à frente ele responde a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E mais na frente, lá no versículo 15, Jesus diz as promessas: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece, mas vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou com meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Isso é comunhão. E eu só amo a Deus de verdade se eu guardar os mandamentos. Certo? Lembrando, isso não vai fazer vocês santos. Isso pode salvar vocês. Isso aqui é o mínimo necessário. Santidade é outra história. Eu vou começar a falar de santidade depois que eu terminar os sacramentos, aí que eu vou explicar a vida de oração que deve ser por fim. Nós já estamos na reta final, pessoal. Tá acabando já. Então, confiança, paciência, vale a pena. Amém? Alguma pergunta?